menstruação está obsoleta implica na última coisa que falei no bloco anterior, que é a reposição hormonal. Nas mulheres ela causa coisas diferentes que nos homens, certo? Vamos começar pelas mulheres. Eu estava citando a Dilma Rousseff, que é a nossa presidente, e o poder é associado sempre a mulheres, quer dizer, não é novidade uma mulher no grande poder, não? No chamado grande poder. Nós já tivemos a Golda Meir, a Margaret Thatcher, nós temos a Angela Merkel, Indira Gandhi passou por lá, a Michelle Bachelet, Cristina Kirchner. E aí o curioso é que são mulheres que passaram dos 50 aos 60 anos e as exceções foram complicadas, né? No Brasil nós podemos citar a ministra Zélia, né? Que ainda não tinha chegado lá, e a Benazir Bhutto, que também foi uma experiência, que tinha 30 e poucos anos e também não deu certo. Tem a ver com o hormônio? Absolutamente. Do mesmo jeito que o homem é dominado pela mulher, né? O homem é totalmente dominado pela mulher. Aliás, no mundo animal, os machos são dominados pelas fêmeas. As fêmeas é que guiam, que sabem onde tem a comida, onde está a água, e isso se aplica a praticamente todos os mamíferos. Do mesmo modo que ela domina os homens pelos hormônios dela, ela é dominada pelos hormônios também. Quer dizer, a mulher, quando tem um ciclo menstrual, ela muda tanto que na ópera italiana, na Donna è mobile, é que a dona muda. Ela muda, o temperamento dela não permite que ela controle os seus sentimentos, dependendo da fase do ciclo em que ela se encontra. Ela tem uma fase pré-ovulatória, que é muito positiva, em que há uma diminuição do limiar de excitabilidade dos nervos e dos músculos. Ela fica toda muito mais apta até a ovulação. Quando ela ovula, naquelas 48 horas entre o começo do processo e a ocorrência da ovulação, ela muda completamente. É como se ela tomasse uma injeção, e ela toma, de progesterona. Progesterona só é fabricada a partir da ovulação. Antes da ovulação, progesterona na mulher é zero, ela não tem progesterona. E a progesterona é o hormônio da gravidez. Naquelas 48 horas, ela está no máximo da excitabilidade dela, ela fica oferecida, ela fica... Mas ela fica atraente para o macho também, fica muito atraente para o macho, pois é. Dela emite um odor que é irresistível e que nós não conhecemos esse odor do jeito que conheceríamos se vivêssemos em liberdade, porque a mulher esconde esse odor, ela toma banho, a mulher civilizada, eu estou falando da mulher civilizada, ela toma banho, tira o cheiro dela, usa sabão para tirar mais ainda toda a gordura que segura o cheiro, tira a gordura do corpo. E, aliás, é um conselho que eu dou para aqueles que querem tirar proveito disso, que não deixe sua mulher tomar banho. Faça como Napoleão, que avisava com antecedência de uma semana para Josefina, chegarei daqui uma semana, a partir de hoje esqueça do banho, para ele poder chegar lá e ser adequadamente estimulado por ela. Mas então, aí, quando ela começa a produzir progesterona, é que a natureza não quer mais que ela tenha relações, nem atraia macho nenhum para ela. Não pode atrair macho para ela. Aí, essa progesterona faz com que ela fique emburrada. É uma galinha choca. Quer dizer, ela vai cuidar dos filhos. Ela não quer atrair macho nenhum, não. E se ela for um mamífero que tenha rabo, um macaco, qualquer coisa dessa, nesse período ela põe o rabo entre as pernas e ela morre, mas não se deixa penetrar. Mas, porque doutor, ela estaria o senhor grávida. está dizendo então que parte do fato de só hoje as mulheres alcançarem um pouco mais de espaço em todas as sociedades, a culpa disso, parte é por causa dos hormônios? Porque nós somos Não é governadas somente por causa dos hormônios, mas é por causa dos hormônios que elas são mulheres. Não, mas ela aí tá essas perdendo oscilações, exatamente, a idade e as oscilações, Assim, a então minha isso... interpretação é que essas oscilações, dessa mudança que ocorre no corpo da mulher, não por culpa dela, mas porque os hormônios fazem isso nela. Isso serviu como uma Quando ela está trava encharcada de progesterona, ela está numa pseudogravidez, ou numa gravidez. E quando ela não está grávida, essa pseudogravidez se termina com uma menstruação. Nesse período, mais de um terço das mulheres tem TPM. TPM em que ela fica completamente fora de si. É como se ela tivesse tendo um aborto. Então isso de alguma maneira atrapalha o desempenho das mulheres Atrapalha o desempenho das mulheres. Isso é uma das razões porque eu sou absolutamente contra que essas ovulações inúteis ocorram. Se ela não quer engravidar, para que vai ovular? Para ela ter essa modificação de humor que acaba a amizade,
acaba emprego, acaba sucesso, acaba quase tudo e ela se arrepende. Eu tenho um livrinho aí em que eu descrevo não, 90 pacientes minhas descrevem o que se passou com elas antes e depois. Qual é a sensação masculina mais parecida com o TPM? Como é que a gente parece? Os homens têm esse período também, mensalmente? Quando a gente pergunta como é que é a dor do parto, é comum ouvir a seguinte resposta: é parecido com cálculo renal. Não sei se é verdade. O que se assemelha no homem a TPM? Não tem nada parecido? Não tem. Bom, pode ter alguma coisa parecida, porque você pode criar uma situação artificial em que o homem também teria uma TPM. Se porventura ele parasse de produzir os hormônios dele uma vez por mês. A TPM, a tensão pré-menstrual, essa não se pode imaginar nada parecido. Mas o homem, quando é castrado, ele tem um período de perda que é muito parecido com o que acontece com a mulher quando ela tem uma TPM. Um homem castrado é um homem vasectomizado? Não, vasectomia não afeta o estou falando. Não quer dizer, não para a produção de hormônios. É quando o homem tem um câncer de próstata, por exemplo, e ele toma uma droga para bloquear a produção do hormônio masculino, aí ele fica muito nervoso, muito excitado, fica quase irreconhecível no comportamento dele. Ele tem consciência também do que está acontecendo, ele se sente revoltado, excluído, que vai ser de mim daqui para frente. O eunuco seria assim, você está dizendo? O eunuco já é uma situação estabelecida, que já é uma mulher na menopausa, o equivalente a uma mulher na menopausa. O eunuco, ele não tem mais hormônio. Estou falando do que ocorre com o indivíduo quando ele é subitamente privado de seus hormônios, que acontece com a mulher quando ela chega nessa fase. Ela é subitamente roubada do seu, é como se tirasse os ovários dela, pronto, não tem. É um aborto sem bebê, quer dizer, é um aborto sem o filho. Quando ela menstrua, é isso, quando ela está para menstruar e quando ela menstrua. Ela está fazendo um aborto, vamos dizer, é isso que eu estou dizendo? Precede a hemorragia. E a hemorragia dá até um alívio para ela, algumas vezes, do ponto de vista da tensão que ela está, tensão nervosa, ela se alivia quando começa a sangrar. E, inclusive, tem muitas mulheres que têm a ilusão de que a menstruação é ótima, que dá um alívio enorme. Foi essa ilusão que teve o primeiro médico, o Hipócrates, que achou que sangrar era uma coisa boa para sangrar. Não, mas olha aqui, você fala. Eu ia perguntar o seguinte: o fato da mulher interromper a menstruação por um período prolongado, que o senhor defende, isso mais para frente não pode ter riscos e efeitos colaterais? Porque ela interrompendo, ela está usando uma medicação, e aí isso vai ter efeito colateral como qualquer remédio, ou não? É seguro? As feministas diziam que só tirava, no mínimo estava tirando a feminilidade das mulheres. Olha, levei a minha vida inteira trabalhando com isso. E certamente que eu próprio me preocupei no começo se aquilo seria maléfico. Tive uma grande ajuda na minha mãe, que teve 9 filhos, passou a vida sem menstruar, e me disse: esqueça, isso não vale nada. Se eu tiver que sangrar todo mês, eu não sei o que vai ser de mim. E ficava grávida e amamentando. Cada filho ela amamentou 3 anos. Passou a primeira gravidez com 16 anos de idade. Passou a vida sem menstruar. Foi uma das que mais me agora. Filho, vai em frente. Que coisa boa a mulher não menstruar. Você teve algum grupo de controle, de alguma forma, para ver essas pacientes que tomaram esse remédio para parar de menstruar? Fez algum acompanhamento? Só fez algum controle assim? Deixa eu lhe dar uns númerozinhos. Isso. Eu tenho em registros nossos mais de 30 mil mulheres que pararam de menstruar por minha casa. E? As outras que não pararam. Mas é isso que ele está tentando responder. Mas ele estava tentando responder. É a pergunta da Uma Fernanda. mulher que tem TPM, observação durante 10 anos, ela não vai aceitar? Não. As que tomaram, as que fizeram o tratamento que o senhor As que recomenda, fizeram nenhuma teve acompanhada. sequela, nenhuma teve... Um efeito colateral mais grave, exatamente enfim? isso. Olha, o efeito colateral, você não pode dizer Eu que o sei, efeito. tá? Não, o efeito colateral melhor que ela tem, geral, vamos supor que no momento que você interrompe a gravidez de uma mulher, você está fazendo ela ficar grávida. É como se estivesse grávida, sem bebê. Permanentemente grávida. Está grávida. E muitas delas pensam que estão grávidas. No começo, o que eu tinha para provar para elas que não estavam grávidas, primeira vez que aconteceu isso das mulheres pararem de menstruar. Claro que eu estou grávida. Por que eu não estou menstruando? Não está menstruando porque está usando uma medicação para inibir a ovulação que se parece com o mesmo hormônio que você fabrica durante a gravidez para não ovular. Entendeu?
Então, o hormônio que a mulher usa para não ovular é o mesmo que ela fabrica quando está grávida. Então, os efeitos colaterais que ela vai ter são aqueles que ela teria como grávida sem a presença do bebê, que vai alterar a circulação, etc. Os hormônios que eu uso são derivados da progesterona, que são mais eficazes e por isso a gente usa em doses muito pequenas.